Olá! Hoje vamos mergulhar num tema super relevante: como extrair informações, insights valiosos de profissionais experientes, sabe? Tanto dentro quanto fora das empresas. Uhum. É uma fonte que está sempre ali à mão, mas vamos combinar. A qualidade do que a gente consegue tirar dali depende muito, muito mesmo, de como a gente faz isso. Sem dúvida. E é interessante, porque a experiência prática traz uma camada, assim, uma perspectiva única, né? Ela complementa outros tipos de evidência, como a pesquisa científica, por exemplo. Exato. E conecta tudo isso com o chão de fábrica, com o contexto real da organização. Hoje a nossa análise vai focar justamente nisso, nas melhores práticas para essa coleta ser eficaz. O que a gente chama de evidência de praticantes. Perfeito. Então, nossa missão aqui hoje é destrinchar isso, os pontos-chave, né? O que exatamente perguntar? Para quem? Quantas pessoas precisam ouvir? Como fazer a abordagem? E, talvez o mais sutil, como formular bem as perguntas para ter respostas úteis de verdade. Ok, vamos lá. Vamos analisar isso ponto a ponto. Bom, antes de sair falando com as pessoas ou mandando o questionário, o primeiríssimo passo é ter clareza. Clareza sobre o problema ou, quem sabe, a oportunidade que está na mesa. Uhum. A gente precisa definir direitinho o quê, quem está sendo afetado, onde isso acontece, quando, quais são as consequências reais e as causas prováveis. Aquela estrutura PICOC ajuda bastante nisso. População, intervenção, comparação, outcome, que é o resultado, e o contexto. Exato. E o mesmo vale para pensar numa solução, né? O que, para quem, onde, quando, que efeitos a gente espera e custos-benefícios. E o fascinante aqui, sabe, é como essa clareza inicial, ela direciona todo o resto. O julgamento desses profissionais experientes é, assim, vital, não só para confirmar se o problema é grave mesmo ou para identificar causas que a gente nem tinha pensado. Faz sentido. Uhum. Mas também para avaliar se uma solução que parece boa no papel, se ela é viável na prática, né? Uhum. E quais efeitos colaterais podem surgir, aqueles inesperados. Sem essa clareza, é como procurar agulha no palheiro. A coleta de dados fica perdida. Totalmente. E uma vez que a gente definiu bem o que, aí veio para quem perguntar. O foco tem que ser nas pessoas certas, né? Aquelas com expertise relevante, Isso. conhecimento que vem de formação, claro, mas também de experiência prática sólida naquela área específica e, importante, um histórico de feedback sobre o desempenho delas. Exato. E isso já puxa outra questão. Quantos perguntar? Porque nem sempre dá, ou às vezes nem precisa ouvir todo mundo, né? A Verdade. gente precisa de uma amostra que represente bem o grupo que a gente quer entender. O tamanho ideal vai depender, claro, da precisão que a gente busca, dos recursos disponíveis, do método que a gente vai usar. Mas o ponto crítico mesmo é evitar o tal do viés de seleção, Ah, sim. que é quando a nossa amostra, por alguma razão, não espelha a população toda que a gente está estudando. Nossa, e tem aquele caso clássico que ilustra isso perfeitamente, né? A pesquisa da revista Literary Digest, lá em 1936. Eles previram uma vitória, assim, esmagadora do Landon sobre o Roosevelt na eleição presidencial americana. Lembro dessa história. Basearam a previsão em milhões de respostas. Só que a amostra veio de onde? Listas de assinantes da revista, donos de carros, gente com telefone. Naquela época, era um grupo bem mais rico e, na maioria, republicano. Bem diferente do eleitorado geral. Completamente diferente. Resultado? Roosevelt ganhou de lavada. Foi um erro de amostragem que, nossa, ficou para a história. Mostra bem o perigo desse viés. É um exemplo antigo, mas que ensina muito até hoje, né? Sobre a importância de ter uma amostra que seja realmente representativa. E olha só, não é só quem a gente pergunta, mas também quando a gente pergunta. Como assim? Pensa bem, você quer saber sobre flexibilidade no trabalho e pergunta para as pessoas às 9 da manhã na porta da empresa. Provavelmente vai perder a opinião de quem entra mais tarde, ou de quem está trabalhando de casa naquele dia, ou está de folga. Entendi, claro. O quando pode distorcer o resultado também. Exatamente. E sobre o como coletar essas informações? Quais são as opções? Bom, tem vários jeitos. Desde as conversas mais informais, sabe? Aquele famoso corredor assessment. Dá uma andada e perguntar. Pode ser um bom começo, para sentir o clima.
mas é muito vulnerável a viés, né? Sim, total. Aí tem abordagens mais estruturadas. Inquéritos, questionários. São eficientes para grupos maiores. Podem usar escalas tipo Likert para quantificar ou ter perguntas abertas, mais qualitativas. Nesses casos, ser claro na comunicação e garantir o anonimato costuma ser fundamental. E dependendo da complexidade, existem métodos até mais sofisticados. O método Delphi, por exemplo, é um processo interativo, anônimo, com vários especialistas para tentar chegar num consenso. Ótimo para temas mais cabeludos. Interessante. E tem ferramentas tecnológicas também, né? As Group Decision Rooms, que usam sistemas para coletar feedback anônimo e agregar na hora, durante reuniões. Ou até sistemas de votação pelo celular. O ponto-chave é escolher o método certo para o objetivo da coleta e que se encaixe na cultura da organização, né? Chegamos então na formulação das perguntas. Isso é quase uma arte, né? Porque a qualidade do que a gente vai obter de informação depende diretamente de como a pergunta foi feita. Fundamental. Algumas dicas são cruciais, eu acho. Primeiro, simplicidade e clareza. Evitar jargão que ninguém entende ou aquelas frases super longas e complexas. E, por favor, uma pergunta de cada vez. Nada daquelas perguntas duplas, sabe? Que perguntam duas coisas ao mesmo tempo. Perfeito. E tem mais, né? É crucial evitar linguagem vaga. O que significa frequentemente? Ou um impacto substancial? Isso varia para cada um. Verdade. E também evitar termos que já vêm carregados emocionalmente ou que meio que induzem a resposta certa, sabe? Aquele viés na própria pergunta. E outro cuidado é com o viés de desejabilidade social. Aquele de querer agradar ou parecer politicamente correto. Exatamente, as pessoas tendem a responder do jeito que acham que é socialmente mais aceito ou esperado. O anonimato ajuda nisso, mas não resolve tudo não. E tem uma prática que salva muitas pesquisas, que é sempre testar o questionário antes, né? Fazer um teste piloto, Essencial. pegar um grupo pequeno, parecido com o público final, e ver se as perguntas estão claras, se não tem nada confuso ou problemático. Isso evita cada dor de cabeça depois. Com certeza. Se a gente conecta tudo isso, fica nítido, né? Que essa atenção aos detalhes, na hora de formular as perguntas e fazer esse teste antes, são decisivos para ter dados que valem alguma coisa. Todo o esforço anterior de definir o problema, escolher a amostra, o método, tudo pode ir por água abaixo se as perguntas forem ruins. Então, resumindo a nossa conversa aqui, o que a gente tira disso tudo? A experiência dos profissionais é, sim, uma mina de ouro de informações, disso não há dúvida. Uhum. Mas para conseguir extrair esse ouro de forma que seja realmente útil, a gente precisa de método. Tem que ter rigor, definir bem o foco, escolher com critério quem e quantos ouvir, selecionar a ferramenta certa para coletar e, ponto crucial, caprichar na forma de perguntar. Ouvir é importante, mas saber ouvir, saber perguntar, é uma habilidade que precisa ser desenvolvida. Exato. E, para fechar, eu queria deixar uma reflexão no ar. A gente falou do viés de desejabilidade social, essa tendência natural de querer agradar ou parecer correto. Pensando nisso, como é que as organizações podem ir além de só garantir o anonimato num questionário? Como criar um ambiente, uma cultura, onde o feedback honesto seja de verdade encorajado e valorizado, mesmo quando ele é crítico, desconfortável? Como transformar esse feedback, que às vezes é duro de ouvir, em melhoria de verdade? Fica aí a provocação.